Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo na maciota, graças a Deus? Hoje eu vou te ensinar como você faz para acordar cedo sem despertador, hein, moleque? E essa dica aqui, ela vale até se você for aquele cara que acorda meio-dia. É um roteirinho simples que você seguir aí, que vai dar muito certo, velho. Mas antes, olha a vinheta aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo, moleque! Eu fui aquele cara sempre, né? Desde sempre aí, geração dos anos 2000, aí nasci em 87, vivi a minha infância ali, final dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por que que eu carreguei essa maldição de acordar tarde? Por causa do maldito da internet, velho. Porque a internet era assim na minha época. Se você se conectasse antes da meia-noite, ficava muito caro. Só que se você se conectasse depois da meia-noite, ficava praticamente de graça. Então todo mundo se conectava depois da meia-noite. Com isso a gente foi virando a geração noturna. Estudava à tarde, então chegava em casa, tal, jantava, e quando eu ficava esperando meia-noite estava na internet, ficava até 4, 5 horas da manhã. Foi isso daí que me levou, pelo menos no meu caso aqui, a essa mania de acordar tarde. Aí depois eu comecei a ter muita dificuldade, porque tem uma época da vida que comecei a estudar de manhã, depois fatalmente comecei a trabalhar também presencialmente, aí ter que começar a trabalhar cedo, sem flexibilidade de horário, sem nada. Então sempre foi muito difícil, velho. Essa que é a verdade. Acordar cedo sempre foi muito difícil, né? E aí eu acho que aqui já dá pra gente ter um princípio de dica do que a gente tem que fazer pra inverter esse processo. Inclusive funcionou comigo aqui. E eu tô passando a dica, o passo a passo pra você fazer aí na sua vida também. Porque o que acontece? Primeiro assim, evite, né? Se você puder, ter hábitos noturnos. Acho que essa é a dica mais simples. Assim, dependendo de quantos anos de idade você tem vendo esse vídeo, já passou, né, mano, sua vez. Você já desenvolveu hábitos noturnos de ficar na internet até tarde, ficar vendo filme, essas coisas. Então, vai ser difícil pra você. Só que também foi difícil pra mim. Aí, então, você continua assistindo o vídeo que eu já vou te explicar isso aqui. Mas o papo é assim, acho que a primeira grande coisa que a gente tem que estar atento é isso. Não ter hábitos noturnos. Evitar ao máximo hábitos noturnos, coisa... Passou de 11 horas, meia-noite ali, mano, acabou, esquece, velho. Vai dormir quanto antes pra você poder acordar cedo no outro dia, né? Porque o grande inimigo da gente, um grande vilão, é o tal do despertador. Porque, velho, o despertador ele interrompe o seu sono, mano, no meio. Você tá dormindo ali, não é a hora de você acordar, não é a hora do seu corpo despertar. E aí o despertador é uma violência, você já começa o seu dia com uma violência, né? Então, porra, já pensa em você acordar cedo, assim, já planeja sua rotina pra quê? Pra que você durma mais cedo. Essa aqui é a primeira dica, é a dica de ouro. Não vai nesse papo dessa galera aí de que, vou dormir só 4 horas por dia, dormir 3 horas por dia, igual tem um cara aí, eu durmo 2 horas por dia e tenho uma BMW. E você dormindo 8 horas por dia tem o quê, né? Mas, mano, grande bosta, tá ligado? Eu prefiro a minha saúde do que uma BMW. Se não for o seu caso, segue o conselho do cara aí. Mas o papo é, mano, se a gente tá falando de qualidade de vida, de saúde, de ter uma rotina legal, né? É indispensável que a gente, em primeiro lugar é isso, velho. Tente eliminar a sua vida noturna, seja ela fora de casa ou dentro de casa. Você deve aboli-la, você deve dormir cedo. Acho que essa é a primeira dica, é o mais importante. Se você não conseguir dormir cedo, você não vai conseguir acordar cedo, velho, porque é uma questão natural, né? O nosso corpo tem uma natureza que ele precisa de certo descanso. E é claro, se você hoje está acostumado a dormir 4 horas da manhã, acordar 3, 4 horas da tarde, como eu fazia há muito tempo na minha vida, você vai ter que mudar isso. Em vez de você dormir 4, você vai passar a dormir 3, depois de um tempo, fica um mesinho, depois de 3 você passa para as 2, até que você chega ao ponto que eu tô hoje, 9 horas da noite eu já tô dormindo, velho. 9, 10 horas da noite eu tô com aquele puta sono. O máximo que eu consigo ver de jogo de futebol aí de quarta-feira à noite é o primeiro tempo. Eu vejo o primeiro tempo ali, já tô com aquele puta sonão e vou dormir. Então essa é a principal dica, mano. Isso aqui é fundamental. Você precisa tirar a vida noturna da sua vida e passar a dormir mais cedo. Inclusive de final de semana, tá? Balada, as coisas aí de sair tarde, ir pra bar. Mano, corta isso daí, velho. Você tem que dormir cedo. Porque o que acontece? Às vezes a gente cai nessa, né? Há muito tempo da minha vida eu passava esse sacrifício, porque eu ficava a semana inteira dormindo no horário certo, aí de final de semana ia dormir tarde, ficava maratonando série, fazendo coisas desse tipo. Mano, acabou. No domingo eu acordava na hora do jogo, 4 da tarde, tá ligado? E aí pra você voltar seu relógio depois é uma merda. Então
não faça isso, tá? Para com essa história aí, se você puder, lógico, né? É uma dica simples aí, mantenha essa rotina de dormir cedo. Eu acho que isso aqui é a dica mais simples que eu posso dar para qualquer pessoa, velho, que quer acordar cedo sem despertador. É isso, durma cedo, que aí naturalmente você vai ter as suas 8, 9, 10 horas de descanso. E dependendo, se você faz atividade física, por exemplo, você vai precisar de mais. Como eu faço atividade física quase todos os dias, eu preciso de 10 a 12 horas de descanso, dependendo do que eu fiz no dia anterior. E dormir é uma das coisas mais importantes para o nosso bom humor, nossa saúde, nosso bem-estar, né? Às vezes a gente dorme pouco. Se você tá dormindo pouco há muito tempo, você nem percebe isso. Mas, mano, quando a gente dorme pouco, a gente acorda desanimado. Isso aí é biológico. O nosso corpo não teve tempo de produzir aqueles hormônios bacanas que nos dão a sensação de felicidade, de prazer, de satisfação. Tanto que o dia que eu não durmo, mano, eu acordo no outro dia deprimido, parece que eu tô deprimido, velho. Eu olho e falo, e eu penso, caralho, estou deprimido, o que está de errado com a minha vida? Aí eu lembro, não, é que eu dormi pouco essa noite, eu preciso dormir mais. E às vezes na situação você dorme, dá um cochilinho aí de 15 minutos, meia hora, já resolve esse problema aí. Mas imagina você carregando isso ao longo da sua vida, ao longo de 5, 10, 15 anos, dormindo pouco. É crônico, vira um negócio crônico, né? Então, faça isso aí. Respeite o seu corpo, né? E moleque, se de repente você... São dicas aqui meio pesadas mesmo, porque você precisa transformar a sua vida, né, velho? Acordar cedo sem despertador não é tarefa simples, não. Se fosse simples, todo mundo faria, né? Então, são passos profundos mesmo pra sua vida que você precisa adotar para você poder acordar cedo sem despertador. E aí você tem que se questionar, por que você precisa acordar cedo sem despertador? Já parou pra pensar nisso? Normalmente são obrigações que a gente tem, né? Porque eu garanto, pô, se você puder acordar 4 da tarde, qual o problema? Se você gosta da noite, você pode dormir aí até tarde, dormir 5, 6 horas da manhã e acordar 4 horas da tarde. Só que infelizmente a gente assume compromissos na nossa vida, né? E é aquilo que o Primo Rico fala. Eu gosto do Primo Rico, mano. Ele é um cara que eu sou fã dele. O Primo Rico sempre fala o seguinte: ninguém tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridades, né? Então, talvez você esteja precisando acordar cedo, não que você queira, você goste, não. Talvez seja uma questão de prioridade. Talvez você esteja priorizando uma coisa que, por exemplo, um trabalho onde você não tem flexibilidade horária, que você tem que acordar cedo, em vez de priorizar a sua saúde, seu tempo livre, seu sono, seu descanso. Só que aí é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você racionalmente, olha a contradição, você diz para você mesmo que é importante você acordar cedo, ao mesmo tempo você não assume um compromisso com isso e você continua dormindo tarde. Então você precisa decidir na sua vida o que é mais importante. E seja sincero com você mesmo, mano. Não vem o clichêzinho, você vai falar, mais importante é acordar cedo, é trabalhar. Mas não, velho, às vezes o mais importante é você ficar acordado até 4 horas da manhã, maratonando sua série aí, fazendo seu rolê, indo pra balada. Tenha claro pra você, pelo menos, o que é importante na sua vida. Isso é autoconhecimento. Se você tiver isso bem claro pra você, vai ser muito mais fácil você, por exemplo, perceber que, mano, eu não quero acordar cedo sem despertador. Na verdade, o que eu quero é não ter mais que acordar cedo nenhum dia na minha vida. E aí você vai dar um direcionamento diferente para sua vida, para o seu trabalho, para as formas como você enxerga as coisas, para como você prioriza, né? E isso é o primeiro passo. Porque, velho, a gente pensa que não conseguir acordar cedo é uma coisa simples. Ah, é só um detalhezinho que eu preciso mudar. Mas não, cara, isso tem a ver com uma coisa muito profunda da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, de como a gente enxerga as coisas, como a gente prioriza, o quanto a gente se ilude e mente para nós mesmos sobre algumas coisas, né? Então, se questione, faça esse questionamento. Por que eu tenho que acordar cedo? Por que eu quero acordar cedo? Será que eu quero ou será que eu tenho? E se a sua resposta para isso for, não é que eu quero, é que eu tenho. Então, moleque, corte. Não tenha mais que acordar cedo, acorde tarde. Mude sua vida para poder acordar tarde. Entendeu? Eu diria que você deveria pelo menos experimentar um pouco acordando cedo na sua vida, para você ver que o papo é difícil acordar cedo quando você tem que sair, seja logo de cara, na primeira coisa que você vai fazer do seu dia já é desagradável. Você não está acordando cedo para fazer algo que você gosta. Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental de tudo. Porque, velho, se você acorda... Eu vou falar de mim mesmo aqui. Eu acordava cedo, o despertador tocava, eu punha na soneca porque eu não queria sair da minha cama para entrar no carro e pegar o trânsito. Eu não queria sair da minha cama para ir pro trabalho e ficar lá até o final do dia, tá ligado? Eu não queria atravessar a cidade num dia de chuva, tudo parado. Eu não queria fazer isso. Então, claramente, eu ia ter essa dificuldade mesmo de acordar. Mas aí que tá, o problema não é acordar cedo. O problema é sair da minha casa e encarar logo de cara aquele monte de coisa que eu não gosto. Aquele monte de coisa que me incomoda, entendeu? E é isso que eu falo que é o ponto fundamental.
Porque a partir do momento que você percebe isso, você entende, você fala, mano, eu percebi muito isso na época que eu não trabalhava. Eu passei um tempo aí sem trabalhar, 6 meses, né? Não adianta você falar de férias. Tem que ser um período longo sem trabalho, porque as férias é muito curto, 30 dias. Você precisa de 6 meses, um ano, por aí, mais ou menos. Pra você entender que, mano, o problema não é acordar cedo, velho. O problema é o que você vai fazer depois que você acorda, tá ligado? E aí é claro, né, mano, o que a galera faz, a galera que não quer ser extremista, não quer transformar tanto a sua vida, não quer largar o seu emprego, às vezes não tem possibilidade disso. Porque o que eu digo, mano, você sempre tem possibilidade, velho. No Brasil a gente... Você fala, tenho muita conta pra pagar. Ninguém vai preso por não pagar dívida no Brasil. Você pode parar de pagar suas contas também, largar seu emprego e transformar a sua vida, buscar uma forma de vida que faça mais sentido pra você, né? A menos que você seja um pai aí que deve pensão. Aí talvez seja o único caso que você não pode largar simplesmente seu emprego, porque senão você vai preso. Mas se você não for pai, não tiver esse tipo de obrigação, você pode a qualquer momento, mano, largar seu emprego. E largar o emprego não é sinônimo de que você não vai mais ter dinheiro. De novo, né? Largar um emprego ruim, um emprego que você tá hoje, onde você precisa do despertador e é muito difícil você acordar cedo, porque a primeira coisa que você vai fazer é ir para esse emprego. Então, mano, se você puder tirar esse emprego da sua vida, tire, porque ele tá te trazendo muito problema, muita dificuldade, e às vezes o retorno que ele te dá não é tão bom, né? Proporcional. Então, moleque, a gente precisa fazer isso. Só que agora, se você não puder, não quiser fazer isso, se achar que não vale a pena, você tem que fazer o que o Primo Rico fala, mano. Você tem que acordar bem mais cedo do que o horário pra você trabalhar. Porque o nosso erro como trabalhador é o quê? A gente quer aproveitar a cama até o último minuto. Falando de mim, eu era assim. Mano, eu precisava chegar na empresa 9 horas, eu sabia que eu gastava 15 minutos pra chegar na empresa, eu punha o celular pra 9h44. Eu caía da cama, já dormia de roupa, saía da cama ali, entrava no carro, ia pro trabalho, chegava lá 9 horas, pra dizer que eu cheguei 9 horas. Aí eu ia no banheiro, ia escovar os dentes, ia tomar o café e tal, enrolado, depois começava a trabalhar, isso que eu fazia, né? Mas assim, o fato é, esse é o erro, porque aí quando eu chegava em casa de noite, eu ficava jogando videogame até tarde, que era o que eu gostava de fazer, né? Ficava jogando videogame, ia ver série, ia ver filme e tal, isso todo dia, de segunda a sexta, né? Sem falar do final de semana, que eu saía com a minha namorada da época. E aí no final de semana também eu gostava de sair, chegar em casa às 11 horas, meia-noite, mano. O último horáriozinho ali pra chegar, pra aproveitar até o último segundo do final de semana, pra daí sim dormir, né? Dormir para no outro dia começar a trabalhar. Então, inverta, se você puder, por favor, tente, mano. Você pode, todo mundo pode. Inverta essa lógica. Coloca as coisas que você gosta antes de trabalhar, mano. Que é o que o Primo Rico fala, né? Acorde às 5 da manhã. Só que é claro que isso é muito difícil, principalmente se você morar em São Paulo, numa cidade que é difícil você dormir cedo. Às vezes vai ter boteco fazendo barulho, essas coisas, você não vai conseguir dormir. Tem esse lado também, mas fato é, não tem outro jeito, velho. Assim, não existe, não é grátis, não existe almoço grátis. Você vai ter que vai perder alguma coisa para obter hoje, outra, né? E aí você se questiona também, será que é tão importante para você acordar cedo sem despertador? Às vezes não é, né? Mas o papo é, mano, você precisa dessa transformação. E aí você põe uma atividade que você gosta logo no começo do dia, mano. Por exemplo, você pode acordar e jogar videogame de manhã, mano. Porque eu lembro quando eu era criança, velho, eu acordava cedinho pra jogar videogame, tá ligado? Porque meus pais brigavam comigo, eu tinha que dormir cedo. Então eu já acordava no outro dia, 6h30, 7 horas da manhã, eu já tava em pé lá, ligando o videogame pra jogar. Então faça isso, mano. Se você entra no seu trabalho 9 horas da manhã, acorda ali 6h30, mano, e vai jogar videogame. Joga até umas 8 horas e depois você vai trabalhar, entendeu? É claro que videogame é um exemplo, mano, mas você pode monta o seu ritual matinal, né? No meu caso aqui, o que eu gosto? Hoje eu gosto de atividade física, eu gosto de fazer um alongamento, eu gosto de ouvir uma música, fazer algum treinamento, ver um podcast. Então eu procurei, na época que eu tinha a obrigação mesmo de acordar cedo, não tinha flexibilidade de horário, eu procurei fazer essas coisas antes de ir pro trabalho, tá ligado? Porque aí eu tinha um motivo para levantar da cama. Porque simplesmente ir trabalhar não era um motivo assim grande o suficiente para um dia de frio, por exemplo, de chuva, eu saí da minha coberta. Não era, porque era um trabalho que eu sabia que eu tinha que ficar lá muitas horas, eu tinha que pegar trânsito e tudo mais, né? Por mais que eu gostasse do que eu fazia, mas por mais que a gente goste do que a gente faz, mano, acho que isso é uma grande ilusão, né? Quando a gente é novo, tudo bem, mas fica 10 anos fazendo a mesma coisa, 11, 12, 13 anos, 15, você vai enjoar. Não é que seja a mesma coisa, mas é que é mais ou menos a mesma coisa, né? É você ir pra um lugar, ficar sentado na frente do computador o dia inteiro e depois voltar, entendeu? É isso. Então é foda, moleque. Então a gente precisa dessa transformação, né? E agora uma outra dica, que é assim, conforme você vai acostumando a acordar cedo, o seu corpo começa a acostumar, né? E aí, é claro, no começo você vai precisar do despertador. Só que uma tática que eu uso, mano, que é infalível, eu acostumei o meu intestino, velho. Meu intestino é meu despertador. Porque eu acostumei a ir no banheiro. Eu acordo e já vou no banheiro.
Então eu já acordo com vontade de cagar de manhã. E aí é muito fácil, porque, mano, é a natureza chamando, velho. Você acorda ali, dá ali, sei lá, 7h30, 8 horas, já dá aquela vontade de ir no banheiro, você já vai acordar automático, já vai levantar e vai pro banheiro. Porque, mano, quando você tá com vontade de cagar, é uma urgência, é a natureza. Você tá usando a natureza a seu favor. Você tá com vontade de cagar, mano, você não vai apertar o botão da soneca da sua barriga, tá ligado? Você vai sair dali e vai cagar, velho. Aí você caga, olha a sua rede social, faz alguma coisa e tal. Dá uma lavadinha no rosto, lava a mão, tá ligado? Daí você vai, toma um café, toma um copinho, no meu caso, como um copinho de leite de manhã. Faça um alongamento. Porque depois que você sai da cama e caga, normalmente tem que ser aquela cagada também com o celular, velho. Leva o seu celular. Não é aquela cagada só pra pôr pra fora, não. Leva o seu celular lá, vai lá no banheiro e fica lá mexendo no celular. Porque aí você vai ter o tempo ali de meia hora, 40 minutos, 1 hora que você vai despertar. E aí quando você sair do banheiro, você já não vai mais ter vontade de ir pra cama de novo. Você vai ter vontade de tomar seu café e começar o seu dia. Então isso aqui é um truque que eu uso e que vale, mano. Depois que você passa assim, sei lá, 3, 4 meses cagando de manhã todo dia logo que você acorda, o seu corpo se acostuma. Então todo dia você vai ter que acordar com vontade de cagar. Aí você já vai cagar. E aí você acorda e beleza, mano. É uma dica aqui. Isso aqui é dica de ouro, velho. Isso aqui é um negócio que funciona. Não importa se você vai ter que pegar trânsito, seu dia vai ser uma merda. Mano, na hora que você tá com vontade de ir no banheiro, moleque, você sai da cama, velho. Você até esquece o que você vai fazer depois. Fala, não, eu preciso cagar, vou lá cagar. E aí, beleza. E adote o NoFap, né, mano, na hora de ir no banheiro. Porque senão depois você vai ficar com sono e vai querer dormir de novo, beleza? Acho que esse aqui, a gente encerra o vídeo com essa dica aí. Isso aqui é o principal, mano. O despertador não precisa ser um relógio, um celular. Use o seu intestino como despertador, porque aí você vai levantar e beleza. Claro, você pode usar outras coisas também como despertador. Por exemplo, a fome. Você pode comer de uma maneira que você sinta fome de manhã todo dia. E aí você vai acordar. Eu também fazia isso por um tempo, né? Você vai acordar de manhã com fome, você vai acordar e vai sair da cama e vai comer, tá ligado? E depois que você já levantou e já comeu, você não vai voltar pra sua cama mais, né? Então, é a ideia de substituir esse despertador externo que a gente tem por um despertador interno do nosso próprio corpo. Que aí a coisa fica natural e fica muito fácil, velho. Pode estar chovendo, pode estar um frio da porra. Você tá com vontade de ir no banheiro, você vai sair debaixo da coberta e vai correr pro banheiro, velho. Então, essa dica é master. A da alimentação também é boa, né? Porque aí você já vai levantar, já vai comer uma coisa gostosa ali, tomar um café da manhã, né? Eu, particularmente, no meu café da manhã, eu gosto de leite com Toddy. E um pãozinho com frios, um pão de sal aí. Isso aí é o meu café da manhã. Então, mano, eu espero que você goste dessa dica aqui, mano. Isso aqui é a diquinha assim, ó. Dica de natureza mesmo, cara. A gente conectar com a nossa natureza, né? Mas não esquece de todo o restante, velho. A gente precisa desse questionamento. A partir do momento que é difícil a gente levantar de manhã, é porque tem alguma coisa errada com a nossa vida, velho. Às vezes a gente fica nessa de que é assim mesmo, de que trabalho é chato mesmo, e é obrigação e tal. Só que não, mano, não precisa ser assim. Às vezes você simplesmente cortar o trabalho chato da sua vida aí, largar o seu emprego e ir procurar se virar, ganhar dinheiro de outras formas, fazendo freela, essas paradas aí. Por um tempo você vai ter dificuldade, mas depois o negócio começa a fluir. Procurar aceitar emprego só se for emprego remoto, emprego com flexibilidade de horário aqui no caso, né? Jornadas mais curtas, mano, emprego de 4 horas por dia, de 6 horas por dia, saca? Emprego onde você tem o controle da hora que você vai parar, por exemplo, motorista Uber, né? Essas coisas aí. Cara, se você é um motorista Uber, você não precisa de despertador, velho. Você acorda naturalmente e vai dirigir. Só que aí você tem que desapegar de dinheiro também, mano. Ser minimalista, velho. Minimalismo é a ferramenta pra felicidade no nosso mundo de hoje, velho. Se você não for minimalista, você ficar sendo consumista aí, não olhar pra dentro de si, ficar indo em propaganda, status. Mano, olha, vocês viram outro vídeo aí, né? Tem aqui no canal o vídeo aí, procura aí. Como aprimorar o autoconhecimento. Você precisa ter autoconhecimento para você conhecer aquilo que você de fato quer, para você poder botar em prática. Os seus medos, tudo isso, velho. Tudo isso é importante, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica, mano. Isso aqui é um tutorial, não é nem uma dica, né? Quase uma reflexão sobre acordar cedo, mano. E acordar cedo é muito bom, velho. Eu adoro acordar cedo, velho. E melhor coisa, assim, que eu sou muito ligado nessas coisas. Eu gosto de fazer aquilo que o meu corpo pede, velho. Se o meu corpo pede pra ficar na cama, eu vou ficar na cama. Se o meu corpo pede pra eu levantar, eu vou levantar. Eu sou muito assim, eu gosto de ter essa ligação com a minha natureza, né? Não é ligação com a natureza externa, mas com a sua natureza interna, do seu ser. Que a gente esquece, mano, a gente não é máquina, velho. A gente é um bicho, tá ligado? A gente é um animal, mano. A gente tem um percentual da nossa vida que é o que tá na nossa mente.
E esse percentual, às vezes, ele é iludido por coisas externas, propaganda, metas que não são nossas. E a gente tem um montão, um bolão aqui do outro lado que é o instinto, velho. É o instinto, aquilo que o nosso corpo como animal, aquilo do nosso ser vivente nos pede para fazer. E se a gente deixar de ouvir essa consciência, que esse racional que é tão influenciável por coisas às vezes que a gente nem consegue alcançar, coisas impossíveis, e passar a olhar para a nossa natureza de ser mesmo, aquilo que é natural, aquilo que é fácil da gente seguir, a nossa vida se torna muito melhor aqui, ó, velho, que é muito mais fácil. Você não vai fazer, você vai fazer aquilo que é para fazer, mesmo na hora que tem que fazer, que dá vontade de fazer. Porque é aquilo, é o chamado da natureza, velho. Se a gente ouvir o chamado da natureza, tirar todos esses artificialismos aí da nossa vida, da nossa mente, fazer um detox mental e passar a ouvir o nosso eu interior, a nossa parte subconsciente aí, dos nossos instintos, daquilo que a gente faz naturalmente, a gente tem muito a ganhar, velho. Beleza? Então deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo todo dia, saindo aí de semana às 9 da noite, final de semana ao meio-dia. E o objetivo desse canal é um só, velho: viver uma vida da hora, uma vida sem despertador, uma vida sem trânsito, uma vida sem essas coisas. É claro que às vezes a gente não consegue, mas que a gente pelo menos consiga essa meta a maior parte do tempo. Esse é o grande objetivo, essa é a minha filosofia de vida que eu busco compartilhar com vocês aí, beleza? Então fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.